O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na última sexta-feira que acredita que a guerra na Ucrânia talvez não tivesse começado se Donald Trump ainda estivesse na Casa Branca. Durante uma entrevista ao jornalista Pavel Zarubin, da emissora estatal russa, Putin destacou sua disposição para se reunir com Trump e discutir não apenas o conflito, mas também questões estratégicas de segurança e economia que envolvem as duas potências. Abre aspas, é preferível que tenhamos um diálogo direto, baseado nas circunstâncias atuais, para debater de maneira calma e construtiva todos os assuntos de interesse comum para a Rússia e os Estados Unidos, declarou o líder russo. Putin ainda reforçou que está pronto para um encontro e acredita que ele e Trump poderiam identificar pontos de convergência em questões sensíveis. Além disso, ele fez elogios ao presidente americano, descrevendo Trump como um líder pragmático e inteligente. Segundo Putin, sua relação com Trump sempre foi baseada em profissionalismo e confiança mútua. Após reassumir o cargo em seu segundo mandato, Trump também teria demonstrado interesse em um possível encontro com Putin, dizendo a jornalistas que espera se reunir com o líder russo em breve. Essa declaração chamou a atenção principalmente em um contexto onde a guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, já está completando 3 anos e causou uma crise humanitária e econômica sem precedentes na região. Mas qual é o papel de Donald Trump na crise da Ucrânia? Bom, meus amigos, durante a entrevista, Putin sugeriu que o desfecho da Ucrânia poderia ter sido diferente caso Trump tivesse vencido as eleições presidenciais de 2020. Veja o que Putin disse. Se sua vitória não tivesse sido contestada e considerada roubada, talvez a crise na Ucrânia não tivesse emergido, afirmou Putin, reforçando sua visão de que Trump teria adotado uma abordagem mais conciliatória no contexto das tensões entre Moscou e o Ocidente. As alegações de Putin ecoam uma narrativa frequentemente repetida por Trump e seus aliados, que questionam os resultados das eleições de 2020. Essa declaração também levanta debates sobre o impacto das políticas externas de Trump e seu relacionamento com líderes estrangeiros, incluindo Putin. Durante sua presidência, Trump foi frequentemente criticado por sua postura de proximidade com Moscou, o que gerou desconfiança entre aliados dos Estados Unidos na OTAN e entre setores da política interna americana. No entanto, é importante observar que durante o governo Trump, a administração americana implementou sanções econômicas contra a Rússia em resposta à anexação da Crimeia em 2014. E as interferências cibernéticas atribuídas ao Kremlin nas eleições de 2026. Por outro lado, Trump sempre demonstrou relutância em confrontar diretamente Putin, o que muitos analistas interpretaram como um esforço para manter uma relação pragmática entre as duas potências. Além de abordar questões políticas, Putin também falou sobre preocupações econômicas que, segundo ele, afetam tanto a Rússia quanto os Estados Unidos. Ele mencionou que as sanções impostas por Washington e as flutuações nos preços do petróleo têm causado impactos negativos em ambas as economias. Abre aspas. É difícil imaginar decisões que possam prejudicar deliberadamente a economia americana, mas essas sanções e pressões econômicas acabam tendo repercussões globais que afetam até mesmo aqueles que as impõem, afirmou Putin. A declaração do presidente russo reflete o peso das sanções econômicas ocidentais na economia russa, que enfrenta desafios com a desvalorização do rublo e a queda nas exportações de energia devido ao isolamento internacional. Por outro lado, os Estados Unidos também sofrem pressões com o aumento do custo de vida e o impacto da guerra nos mercados globais, especialmente em setores como alimentos e combustíveis. Mas qual será o futuro das relações entre Rússia e Estados Unidos? Bom,
Fica claro que a disposição de Putin em discutir um acordo direto com Trump contrasta com a relação tensa que Moscou mantém com o último governo de Joe Biden. Desde que assumiu a presidência, Biden reforçou o apoio à Ucrânia, fornecendo armas, assistência financeira e apoio diplomático ao governo de Zelensky. O governo de Biden também liderou esforços para ampliar as sanções contra Moscou e fortalecer a OTAN no leste europeu. Diante disso, o retorno de Trump ao poder pode marcar uma mudança significativa na postura americana em relação à Rússia e ao conflito na Ucrânia. No entanto, especialistas apontam que qualquer tentativa de negociação direta entre Trump e Putin enfrentaria resistência tanto interna quanto externa, especialmente entre aliados europeus. A guerra na Ucrânia já resultou em dezenas de milhares de mortes, milhões de refugiados e danos econômicos imensos. A declaração de Putin sobre Trump reacende debates sobre como diferentes lideranças globais poderiam ter lidado com o conflito e quais perspectivas futuras podem surgir com o novo governo americano.